Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-me a graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. E ainda o pedido especial desta semana: dar atenção ao que o seu Filho amado nos ensina e saborear no coração a infinita doçura da divindade. Amém. Essa segunda semana começa com o domingo, o Evangelho da Transfiguração. Jesus sobe a montanha com os 3 discípulos e se deixa transfigurar. A montanha na Bíblia é lugar de encontro com Deus, silêncio, solidão, altura perto do céu, é símbolo de encontro com Deus. Por isso, Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, subiu ao Monte Sinai, também chamado Horebe. Elias, quando fugia da rainha Jezabel e ficou deprimido, Deus convidou: levanta-te, come e anda. E ele também foi até o Monte Horebe e no alto da montanha, dentro de uma gruta, pôde contemplar a Deus. E finalmente Jesus no Monte Tabor, onde a gente tem a transfiguração. Então a montanha também é lugar de revelação de Deus, de aliança de Deus com os homens. Uma nuvem cobre Jesus, né? Jesus, Moisés e Elias. E essa nuvem também na Bíblia, simbolicamente, quer dizer a presença de Deus, a manifestação de Deus, teofania. Tel vem tel quer dizer Deus, vem do grego, fania, aparecer, se manifestar. Então, na Bíblia, há muitas manifestações teofânicas que podem se apresentar como sonhos e visões. Por exemplo, Abrão, Deus, ele tem uma visão de que Deus o chama e pede para olhar as estrelas do céu, dizendo que sua descendência seria tão grande como as estrelas do céu. Jacó, em Betel, deitado numa pedra, com a cabeça numa pedra, sonha que Deus apresenta uma escada naquele lugar onde os anjos subiam e desciam, né, indicando a presença de Deus. José do Egito, que interpretava sonhos, sonhou que os seus irmãos eram como feixes que se ajoelhavam para ele. E foi indicado, quer dizer, predizendo que mais tarde, quando ele fosse o poderoso no Egito, seus irmãos com fome viriam até ele e se submeteriam até ele. E São José, que tem aquele sonho do anjo pedindo: não temas, José, em receber Maria como sua esposa, porque o que nela está concebido vem de Deus. Também Deus se manifesta na Bíblia em fenômenos naturais, como a sarça ardente, que se apresentou para Moisés e conversou com ele. Que quando Moisés e o povo estavam no deserto, descia sobre a tenda e Moisés falava com Deus. Elias, como eu disse no outro slide, que subiu ao monte, hoje conhecido como Monte Carmelo, e percebe Deus não no vulcão, nem no vento, mas na brisa suave. E agora, na transfiguração, aqui em Lucas, Jesus, que aparece tão branco, com roupas tão radiantes de brancas,
chamada Transfiguração, parece o sol iluminando tudo. E também como voz direta, né? Deus se comunica com voz direta a Moisés na sarça ardente, a Jesus no batismo e na transfiguração. Então, a oração é uma oportunidade de teofania, de manifestação de Deus com a gente. E Jesus ensina a gente que a gente pode estar em oração se comunicando com Deus. Jesus sabia dos seus próximos passos rezando. Não é que porque ele era de Deus, ele já sabia tudo. Não, ele ia discernindo a vontade de Deus, passo a passo. Aqui é o episódio da cura da sogra de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro, lá em Cafarnaum, trouxeram muitos doentes para ele curar, mas ele se levantou de manhã cedo e foi para um lugar deserto para orar. E os discípulos acordaram e foram encontrar com ele e disseram: Olha, vamos ficar aqui, porque tá tendo muito sucesso, muitos estão te procurando. Mas Jesus, que acabou de falar com Deus, discerniu que a vontade de Deus era que eles fossem a outras aldeias, levar o evangelho também lá, e foi isso que ele fez. Ele não ficou ali como os discípulos estavam aconselhando, onde estava já tendo sucesso. Ele foi onde o Pai lhe indicava através da oração. Jesus se encarnou para viver a nossa experiência humana e nos ensinar como ser mais humanos, e por isso ele sempre rezava. Ele nos ensina que a gente sempre deve rezar para saber a vontade de Deus a nosso respeito. Jesus sempre rezava, despedia as multidões depois do trabalho, né? E ficava a sós com Deus. E mesmo nos momentos de aflição, no horto, ele diz aos discípulos: assentai-vos aí enquanto eu vou ali orar. Na aflição, ele também buscava Deus. A oração inaciana é muito propício para essas teofanias, né? A transfiguração é como se fosse a consolação nos exercícios espirituais, na oração inaciana. A oração inaciana nos ajuda a desenvolver uma sensibilidade para perceber Deus, que se manifesta o tempo inteiro. Nós é que não estamos ligados, né? Na Eucaristia, eu vejo que às vezes eu mesma ou outras pessoas tomam a Eucaristia um pouco como um ritual, como uma prática, mas às vezes deixa de ter esse momento silencioso com Deus dentro da gente, que é uma teofania, oportunidade de conversar com Ele, né? Na palavra, a gente pode ouvir a palavra, ler a palavra de Deus estudando, fazendo teologia, né? Interpretando, mas a gente pode meditar a palavra e nessa meditação Deus fala comigo através da palavra hoje, né? Domingo mesmo eu conversava com Deus na palavra e falava com Ele de um monte de coisa que eu queria resolver, fazer. E Ele respondeu com uma frase bíblica: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é a oração, que é se esvaziar e deixar Deus conduzir, deixar Deus falar, em vez de eu falar tanto, escutar Deus. Na natureza, como a gente pode experimentar Deus na natureza, né? A beleza fala de Deus, a harmonia, a alegria. A natureza revela Deus.
Às vezes a gente vai para uma casa de retiro, e que a gente também chama de Monte Tabor, né? Aqui, o Mosteiro de Itaici. É muito comum no final do retiro a gente falar: agora nós vamos descer o Monte Tabor, vamos sair da casa de retiro, que foi um lugar privilegiado para a gente encontrar Deus. Mas a gente pode encontrar Deus na Galileia, na nossa rotina, né? Levar o retiro para casa através da oração diária, que é o que nós estamos fazendo aqui nesse retiro quaresmal. Ver Deus nas pessoas. Nossa, quantas vezes eu estava com uma questão, perguntando a Deus sobre alguma coisa, e uma pessoa chega e me responde exatamente aquilo que eu estava querendo saber, recados de Deus através das pessoas. As pessoas também, como aquela pessoa carente, Jesus está nela, né? E me chama a ajudá-la, a ser solidária. E também na alegria, né? Encontrar uma pessoa alegre, que eu não vejo há muito tempo, é como se encontrasse um anjo, como se encontrasse Deus. Semana passada, de surpresa, a irmã Odila, que foi minha primeira acompanhante espiritual no IBC, surgiu aqui pedindo uma pousada. Que beleza, né? Me senti assim, recebendo Deus em casa, um anjo. Nos acontecimentos, no cotidiano, a gente pode perceber Deus, é uma sensibilidade que a gente vai desenvolver. Os exercícios espirituais terminam com essa frase: amar a ti, Senhor, em todas as coisas e todas em ti. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link para uma música que olho em tudo e sempre encontro a ti. É uma sensibilidade. E também um vídeo que chama Suspiros de Deus, como Deus se manifesta o tempo inteiro, mas a gente não se dá conta. Agora, nós, então, como discípulos, temos dificuldades. Os discípulos dormiram agora na transfiguração, dormiram no horto. E então, nós estamos sujeitos a ter cansaço, distrações, preguiça, sono, né? E o que que pode ajudar? Uma coisa é criar o hábito, o mesmo lugar, o mesmo horário, arrumar o ambiente como um oratório, colocar uma música de fundo, entrar com desejo, não por obrigação. Ah, eu me comprometi nessa quaresma de rezar todo dia, chegou a hora, tenho que ir. Não, é um privilégio a gente poder encontrar com Deus, ouvir sua voz, ter essas teofanias. Dificuldades, sim, a gente pode ter dificuldades psicológicas, às vezes um trauma, uma projeção. Por exemplo, se eu tive um pai difícil, eu posso projetar isso em Deus e ter dificuldade no relacionamento com ele, porque eu falo: ai, se Deus é como meu pai, então o relacionamento não vai ser bom. Às vezes a preparação é fundamental, né? Santo Inácio aconselha a gente ter uma posição corporal, respirar, fazer um alongamento antes. Semana passada acompanhei um jovem, né? Semanalmente, eu estou acompanhando, ele está fazendo retiro quaresmal. E ele disse que foi caminhar naquela semana, antes de fazer o exercício espiritual, ele foi fazer o exercício físico. E isso ajudou ele a se centrar. E outra coisa que ajudou e que eu acho que é fundamental é, depois de ter rezado, anotar os sentimentos e os apelos que eu senti na oração. Apelo é o quê? Eu silencio para ouvir Deus e percebo como eu acabei de exemplificar. Marta, Marta, você se inquieta por muitas coisas, mas uma só é necessária. Confia, escuta, se esvazia. São apelos de Deus para mim. Ele está falando comigo. Na descrição do vídeo eu também vou colocar o link para um vídeo sobre as distrações.
chama Mosca e o Samurai. É bem, bem legalzinho para ver como a gente se distrai na oração, é normal. Outra dica que eu dou sempre para as pessoas que eu acompanho, ler este livro aqui, Deus e Você. A oração como relacionamento pessoal. Esse livro é muito precioso para ajudar a gente a fazer da nossa oração um encontro com uma pessoa muito querida, que é Deus. E não só pedindo, ultrapassar o medo com essas projeções que a gente faz em Deus, né? E condicionamentos também da catequese do Antigo Testamento, que mostrava Deus como vingador, castigador, todo-poderoso. Ultrapassar esses condicionamentos, encontrar Deus, sentir-se amado por Ele, deixar-se amar, escutar Ele dizendo: Este é meu filho, né? Muito amado, e escutar Deus dizer para você também é minha filha, meu filho, muito amado. Escute a sua alma, escute a mim que moro dentro de você. Então, a oração sempre deve terminar, mas pode também no começo já começar assim, com um colóquio. Eu falo das minhas necessidades, mas eu fico em silêncio para também ouvir o que Deus tem a me dizer. Oração, então, este livro fala, não é só para santos e místicos, mas é acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode treinar essa sensibilidade de perceber Deus se manifestando através de uma palavra, pela natureza, enfim. Pode se relacionar com Deus de uma maneira muito próxima. Padre Adroaldo, então, ele gravou um vídeo falando sobre isso, que Jesus transfigurou-se. O que significa? Primeiro, consolação. A gente se sente confirmado na missão. Eu, por exemplo, estou me sentindo chamada a fazer essas aulas. E como eu estou agora bem consolada, e algumas pessoas já disseram que estão aproveitando os vídeos, eu me sinto confirmada nessa missão. E me sinto feliz, feliz, alegre, são consolações. Mas não foi a única vez, ele sempre viveu de uma maneira transfigurada, o Adroaldo está falando, deixando transparecer a sua verdadeira identidade de filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus, somos filhos no Filho. Jesus nos ensinou e nos deu essa graça de sermos filhos e, portanto, também amados. Mas Deus já sonhava conosco antes que te formasse dentro do seio de tua mãe. Eu te conheci e te consagrei. Deus nos criou como semelhança sua. Ele colocou a nossa essência dentro do nosso mais profundo. Com os traumas, quem está fazendo o curso de autoconhecimento comigo, sabe que nós criamos uma persona, uma cáscara, uma armadura em volta da nossa essência. Mas através da oração, nós podemos deixar transparecer a nossa verdadeira identidade, que no fundo é uma face do amor de Deus que nos habita e que nós somos convidados a revelar. Quando a gente deixa essa essência vir à tona, a gente se transfigura, essa transfiguração vem de dentro, vem de Deus que nos habita, vem da nossa essência, uma faceta única do amor de Deus. Todos nós carregamos na essência uma série de potencialidades, de dons, que querem se manifestar, querem transparecer, mas nem sempre nós deixamos transparecer quem eu sou e a que vim. Eu vim revelar o amor de Deus.
somos chamados a uma redescoberta de nossa própria identidade. Quem sou eu? Eu não sou só essa pessoa que está aqui dando aula, né? Não sou uma acompanhante espiritual apenas, né? Uma mulher com tantos anos que mora nessa cidade. Eu sou, na minha essência, uma face do amor de Deus que quer se revelar através dos dons que Ele me deu. Essa alegria, quando a gente sabe quem é e a que veio, a gente fica mais tranquilo, mais sereno, transparece mesmo uma paz, uma realização, que pode também ser uma presença transfiguradora, testemunha da esperança, do amor de Deus. Somos chamados a ser presença transfigurada e transfiguradora pela intimidade com Jesus na oração. Amém. Na descrição do vídeo vão estar colocados, postos, esses vários vídeos